Vamos falar um pouquinho dentro da diversificação agrícola, né? Diversificação da produção agrícola no Brasil, sobre mapeamento de áreas agrícolas. Isso é importante. E isso recai diretamente sobre um serviço que a Conab deveria fazer. Aqueles relatórios da Conab, isso é uma coisa muito simplificada, que mostra que nós vivemos 100% do nosso tempo dentro de gabinetes, dentro de escritórios, não conhecemos a realidade. Nós devemos ter números, levantamentos, sim, mas nós devemos ter um outro lado, que é o entendimento sobre o que acontece mesmo dentro das propriedades rurais. Eu já peguei relatórios da Conab partindo de um princípio de análise de propriedades rurais muito bem estruturadas, mas isso reflete 10, 15% do que nós temos do total do Brasil. Então, uma análise sobre produtividade e resultado nunca pode ser definida por essas propriedades. Nós devemos ter um mapeamento agrícola no Brasil e entender todos os tipos de propriedades rurais que nós temos, a partir do investimento que é feito internamente e da capacidade produtiva a nível não somente de volume de produção, mas também como qualidade de produto. Então, existem uma série de fatores que precisam estar ou fazer parte de um mapeamento de áreas agrícolas que a Conab, se fosse profissional, e aqui fica uma dica para qualquer presidente, seja o atual ou os que vão assumir daqui para frente, tornar o agronegócio gerido ou administrado por um Ministério da Agricultura competente, profissional. Não coloquem mais ministros políticos, são incompetentes para o trabalho, não conhecem a realidade e trabalham política somente. E deveriam deixar a Conab sobre o aporte do Ministério da Agricultura, para que o ministro altamente competente ou ministra, ele possa nomear pessoas técnicas para serem presidentes da Conab e também assessores de uma maneira geral. Sempre que houver política, existe tropeços, existe problema. Então, o mapeamento de áreas agrícolas é fundamental para nós entendermos a logística que será usada, seja ela terrestre, ferroviária, fluvial ou marítima, portos, localizações, para que a gente possa trabalhar custo de produção por área produzida, deslocamento. Nós temos que entender o produto, o custo de produção, o valor agregado de um transporte, de uma logística, o quanto que ele representa. Nós precisamos estruturar todo o nosso litoral a partir de portos estrategicamente bem definidos, porque o Brasil é produtivo em todo o seu território nacional. Para que aí nós possamos entender o preço, conhecendo o mercado, seja interno ou externo, a produção a ser feita e o volume capaz de atender os mercados e também um estoque mínimo capaz de também regular, sim, o mercado nacional, para que o mercado interno brasileiro seja muito bem atendido e assistido. Essas importações de alimentos com tributação zero, isso aí é uma falcatrua muito grande. Muito pouco, ao longo dos anos, trouxe um resultado positivo, não desqualificando o trabalho no campo do Brasil e conseguindo manter os preços lá embaixo para o consumidor. Muito pouco foi feito de maneira correta e que deu resultado. Tudo foi oratória política. Então, se nós não entendermos a análise hierárquica de processos, a metodologia e a cadeia de valor, nós nunca vamos conseguir apresentar uma proposta convincente e real para nós podermos estruturar o agronegócio brasileiro. Nós produzimos grãos, nós produzimos proteína, nós produzimos frutas, hortaliças. Então nós precisamos entender a nossa capacidade de produção, armazenamento, para que nós tenhamos condição de barganhar junto ao mercado. Do jeito que o Brasil produz a qualquer custo, nós temos que vender a qualquer custo. Não conseguimos mobilizar o agro da maneira que precisa para que ele se torne independente financeiramente. Então isso vem como silos, armazéns, capacidade produtiva, conseguir manter o Brasil como um todo um país bem estruturado, para que aí sim nós podemos tomar uma decisão convincente em termos de negócio e nos posicionar a partir de vantagens comerciais, principalmente no mercado internacional. Ser o maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de carne bovina, isso não quer dizer nada. Isso é balela para marketing político. Nós temos que ter viabilidade e organização. O agronegócio, assim como é no setor secundário, a partir das indústrias, que tem um presidente, tem diretoria, tem gerência, o agronegócio, de uma maneira geral, tem que ser feito dessa forma, para que tudo seja analisado de maneira profissional, para que nós possamos tomar a melhor decisão. Nunca decisão política, para agradar esse ou aquele político ou governo. Nós temos que estruturar o nosso setor de maneira racional,
para que nós possamos tornar o setor não somente produtivo em todos os aspectos, mas também com capacidade de negociar de uma maneira correta, e aí nós tiramos o peso que temos todos os anos sobre o valor que vai ser liberado no Plano Safra. Cada governo que assume o Brasil, ele tem que se preocupar em colocar um Plano Safra com maior valor. E isso mostra a dependência e a desorganização interna que nós estamos. Setor primário é dependente, setor secundário é dependente. Por que o setor secundário é dependente? Porque existem empresas que dominam, cartéis que dominam o setor produtivo e de comercialização dentro do Brasil. Empresas às vezes protegidas por governos, e isso é um problema para o desenvolvimento do agro. Não existe transparência. Nunca existiu, e se não houver uma mudança nunca vai existir. O Ministério da Agricultura, algumas associações têm passada livre, têm privilégios. E se isso não começar a mudar, nós não vamos conseguir estruturar o nosso setor como precisa e os resultados serão cada vez piores para o setor do agronegócio, para quem produz os alimentos no setor primário, e isso vai acabar refletindo resultados negativos nos demais setores que compõem o setor do agronegócio brasileiro.